Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Pois bem, neste quinto e último vídeo da série A Lei de Deus no Velho Testamento, o foco será nas implicações finais da relação entre a lei e o caráter de Deus, além do papel fundamental da lei na vida do povo da aliança. Serão destacados os temas da aliança divina, da revelação e do conhecimento de Deus, enfatizando como a lei reflete e comunica a própria natureza e santidade do Senhor. Pois bem, exploraremos também como o Velho Testamento aborda a questão da obediência, tanto em relação às bênçãos prometidas para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, quanto aos juízos para os transgressores. Neste fechamento, será reafirmado o papel insubstituível da lei como estrutura ética e moral que prepara o coração e a mente para a revelação em Cristo. Bom, o profeta Isaías denuncia Judá e seu desprezo pela lei de Deus. A profecia do profeta se inicia com uma acusação contundente e um chamado ao arrependimento. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Com essa declaração, Isaías compara o povo de Judá aos perversos habitantes de Sodoma e Gomorra, deixando clara a seriedade da acusação. A desobediência e o desprezo pela lei trariam sobre Judá as maldições descritas em Deuteronômio 28, conforme vemos em Isaías 5:24. Um juízo justo sobre o abandono da aliança que fizeram com Deus. Além de Judá, Isaías denuncia também as nações estrangeiras. Os povos antigos, tal como Israel, estavam sujeitos à mesma justiça e à mesma lei de Deus, que julga todas as nações com imparcialidade. A mensagem do profeta alerta que o pecado universal seria severamente julgado pelo Rei Divino, executado pelo Rei Divino. Isaías 24, 1-27, 13. Mesmo Edom é alvo de acusação, e Judá, por suas alianças com o Egito, e a Assíria recebe advertências adicionais. Isaías 28, 1-33, 24. Isaías 34. Assim, a profecia de Isaías revela que o pacto com Deus exige fidelidade à sua lei, e a rejeição desse pacto atrai o juízo. Somente o retorno à obediência à lei pode restaurar o favor divino, reafirmando que a lei de Deus é o fundamento essencial do pacto entre o Criador e o seu povo. O julgamento que recai sobre Judá será tão profundo que apenas 1/10 parte, um remanescente, retornará. Mesmo esse remanescente, porém, será purificado de forma tão intensa que dele apenas uma semente sagrada restará. Isaías 6,13. Em relação às demais nações, o julgamento divino se manifesta de maneira ainda mais severa. Eis que o Senhor esvazia a terra e a devasta, e a transtorna, e espalha seus habitantes. Isaías 24:1. O motivo para tal destruição é claro. Os habitantes da terra transgrediram as leis divinas.
alteraram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Isaías 24:5. Segundo Alexander, os termos leis, ordenança e aliança expressam, em essência, o mesmo conceito, refletindo a ideia de que todos os homens e nações estão sujeitos a essa aliança divina, quer na condição de seus cumpridores, quer como seus violadores. Essa aliança eterna não muda nem se desfaz com o passar do tempo. Pelo contrário, permanece, atrelando bênçãos ou maldições ao relacionamento dos homens com Deus. Copaz ressalta ainda que todos os povos que vivem em pecado estão inevitavelmente sob o julgamento temporário do Deus onipotente e santo. A ausência de julgamento sobre o pecado, afirma ele, tornaria impossível a redenção, pois o julgamento divino é indispensável para a verdadeira salvação. No entanto, para aqueles que perseveram no pecado e rejeitam o caminho da aliança, a separação final e o castigo eterno são as consequências inevitáveis. Essa visão expande a compreensão do impacto da lei e da aliança, demonstrando que o propósito do juízo é preservar a santidade de Deus e abrir caminho para a redenção, ao mesmo tempo que estabelece as graves consequências da rejeição a essa aliança. Lei e aliança se entrelaçam como expressões inseparáveis da soberania divina, vinculando todos os homens ao pacto de Deus. Como o único soberano e criador, não existe independência ou isenção da aliança que ele estabeleceu, pois esta abrange e reivindica todos os povos. Mesmo que um povo eleito tenha sido designado como testemunha desta aliança, a sua responsabilidade vai além de si, proclamando que a autoridade de Deus e sua aliança exigem obediência universal. A história das nações antigas, condenadas por rejeitar essa aliança, reflete a seriedade desse compromisso. No livro de Jeremias, a condenação que recai sobre Judá e as nações estrangeiras exemplifica essa realidade. Jeremias 46, 1 a 51, 64. Babilônia, por exemplo, é julgada porque ela pecou contra o Senhor, Jeremias 50, 14, e é retribuída segundo o princípio da reciprocidade. Vingai-vos dela, faça-lhe o que ela fez, Jeremias 50, 15. A sentença contra Moabe também reforça a centralidade da lei no julgamento. Maldito aquele que guardar a sua espada do sangue, Jeremias 48, 10. As maldições de Deuteronômio 28, dirigidas a Judá e a outras nações por sua rebeldia, expressam a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Jeremias 51, 11. Indicando que o descumprimento da aliança leva ao castigo divino. Como o templo e anteriormente o tabernáculo representavam a sala do trono e o centro do governo de Deus, o Senhor se revela como o rei que zela pelo cumprimento de sua lei e que, em resposta às violações, exerce sua justa vingança. Assim, a lei divina permanece como norma absoluta e o julgamento sobre quem a transgride reafirma a centralidade do governo de Deus, ao qual todos devem se submeter. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente traziam mensagens de juízo e convocação
ao arrependimento tanto para Israel quanto para as nações, ressaltando a importância da lei e da aliança de Deus. Em Ezequiel 25 a 32, vemos uma série de profecias que declaram o julgamento de diversas nações por sua transgressão. Daniel, por sua vez, revela uma visão dos grandes impérios e seu destino sob o julgamento divino, enquanto Malaquias conclui com uma admoestação. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Malaquias 4:4. Ele alerta que, sem união na fé e obediência, Deus trará maldição sobre a terra no dia do Senhor, em que o Messias será rejeitado. Malaquias 4:6. O Novo Testamento reforça e amplia esse chamado. Em Hebreus 12, 18 a 29, o autor destaca a superioridade da nova aliança, mediada por Jesus, e mostra que aqueles que estão na igreja pertencem a algo maior do que as manifestações no Monte Sinai. Ele reafirma a natureza de Deus como fogo consumidor. Hebreus 12, 29. E o contraste entre Cristo e Moisés torna a obediência a Cristo ainda mais essencial e a desobediência mais grave. A chegada de Cristo e a queda de Jerusalém são vistas como grandes abalos das nações. Como grande abalo das nações, melhor dizendo assim. Preparando o caminho para um próximo e definitivo abalo que removerá tudo que pode ser abalado. Todas as construções e ideias humanas que tentam usurpar o reino de Deus e estabelecer a cidade do homem. Hebreus 12, 27. Esse abalo revela a natureza duradoura e inabalável do reino de Deus, que os eleitos receberam para servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e admiração. Hebreus 12, 28. A nova aliança, portanto, intensifica o compromisso dos fiéis em viver de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo a majestade e o caráter irrevogável de seu reino e lei, ao qual todas as nações estão sujeitas. Assim como no Antigo Testamento houve destruição das nações que rejeitaram a Deus, a era cristã promete um grande abalo dos poderes e instituições contrários à lei divina, devido à sua descrença, apostasia e desobediência. A aliança que Deus estabelece com seu povo é conhecida como a Aliança da Graça, um pacto de bênçãos feitas pelo Deus soberano com aqueles que são redimidos em Cristo. Em oposição a essa aliança de bênção, existe o pacto de morte ou de maldição, consequência direta da desobediência à lei de Deus. Desde o Éden, Deus advertiu que a desobediência resultaria em morte. Gênesis 2:17. A maldição se estabeleceu imediatamente após a queda. Gênesis 3:16 a 19. E Caim, por assassinar Abel, foi amaldiçoado desde a terra. Gênesis 4:11. Tornando-se um exemplo de vida marcada por um pacto de morte. Tal pacto se refere àqueles que vivem fora dos termos da aliança de Deus, incorrendo nas consequências de sua justiça. O povo de Deus, portanto, não pode fazer aliança com aqueles que violam a aliança divina.
Deus ordenou que Israel não se aliasse com nações que serviam a outros deuses. Deuteronômio 7:2. Seguir a falsos deuses e pactuar com eles resulta em todas as maldições da lei. Deuteronômio 29:18-24. E o fim dos violadores da aliança é declarado ser a morte. Romanos 1:31-32. Isaías reforça essa verdade ao afirmar que aqueles que confiam em alianças com a iniquidade terão seus pactos destruídos no dia do juízo. Isaías 28, 14-18. Isaías capítulo 28, verso 14 a 18. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Desculpe, fiz confusão aqui. Fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha e a justiça. Pelo prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas recobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E, quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28, 14-18. Pois bem, então, assim, a relação de aliança com Deus requer fidelidade exclusiva, visto que apenas a submissão à sua lei conduz à vida e à bênção, enquanto a desobediência e a rebeldia inevitavelmente conduzem à maldição e à morte. A profecia de Isaías revela a futilidade de confiar em alianças humanas ou em qualquer segurança ilusória fora da aliança de Deus. Jung, em seu comentário, observa que os escarnecedores em Jerusalém não expressaram diretamente sua confiança na morte e no inferno como aliados, mas suas ações refletem exatamente essa postura. Acreditavam estar imunes ao julgamento divino, agindo como se a morte e a destruição não os atingissem, enquanto ignoravam a lei e a justiça de Deus. Este pensamento era especialmente presunçoso, pois os governantes de Judá já haviam testemunhado o julgamento sobre as 10 tribos do norte, levadas ao exílio. Mas ainda assim continuavam confiando em suas próprias alianças. Esse tipo de aliança com a morte é a tentativa de viver como se Deus estivesse morto, ou como se sua lei fosse irrelevante. É uma rejeição do mundo ordenado e causal criado por Deus em favor de uma ilusão de neutralidade e de uma autonomia sem consequências. Ao ignorar as advertências e a ordem de Deus, essas pessoas criam uma falsa segurança, que Deus declara será esmagada pelo seu juízo. Isaías 28, 18. Isaías deixa claro que uma aliança
com a morte representa o ceticismo e a incredulidade radical. No entanto, Deus responde a essa pretensão com um julgamento severo. Em Isaías 28:22, o profeta avisa os escarnecedores para que cessem a zombaria, pois de outra forma seu castigo se intensificará, indicando que a rebeldia contra a ordem de Deus leva a uma condenação cada vez mais pesada. A segurança que eles buscavam fora da aliança de Deus será transformada em escravidão e destruição. Assim, Isaías exorta Judá e todos os que se rebelam contra a ordem divina a lembrarem-se de que o Senhor é o soberano juiz. Não existe neutralidade diante de Deus. E a tentativa de estabelecer uma vida independente de sua lei e sua justiça é, em última instância, uma aliança com a própria destruição. A busca do homem e das nações por uma suposta independência da lei divina, ao firmarem uma aliança com a morte, nada mais é do que uma ilusão que os leva inevitavelmente ao juízo e à destruição, conforme o propósito soberano de Deus. Em Ezequiel 21:27, o Senhor afirma sua determinação em desmantelar todos os reinos que se opõem ao Messias. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Ezequiel 21:27. Essa sentença evidencia que o governo e o reino pertencem, em última instância, a Cristo, e toda resistência será subjugada. A recorrência da expressão para que saibais que eu sou o Senhor, ao longo de Ezequiel, destaca que o julgamento divino tem um propósito revelacional, tornar clara a soberania de Deus. A lei, os julgamentos e o sábado são veículos dessa revelação, como se vê em Ezequiel 20:19-20. A lei não representa apenas um conjunto de normas, mas constitui a própria revelação do caráter de Deus. É impossível pensar em revelação divina sem a lei, pois isso sugeriria uma ausência de natureza ou de propósito no próprio Deus. Totalmente autoconsciente e plenamente realizado em sua natureza, Deus possui uma plena e definida, Deus possui uma lei plena e definida. E essa lei é uma expressão de sua essência. Assim, a lei revela tanto a natureza divina, quanto estabelece a autoridade de Deus sobre todas as coisas. A lei e o caráter de Deus são inseparáveis, e qualquer tentativa de rejeitar essa ordem representa uma aliança com a morte, culminando inevitavelmente no julgamento para aqueles que recusam a verdade revelada de Deus. A impossibilidade de conhecer a Deus surge da rejeição de sua lei. Negar a lei implica negar a própria natureza de Deus, seu Filho e o significado da expiação. O conhecimento de Deus ocorre pela graça mediante a fé, mas esse conhecimento é inseparável da lei divina. Embora Deus tenha a prioridade, a lei é uma expressão inseparável de sua essência, tal como sua natureza é inseparável de si mesmo. No pensamento barthiano, a rejeição da lei, antinomianismo,
leva à concepção de um Deus incognoscível e indefinido. Esse Deus bartiano, sem lei ou natureza fixa, representa uma liberdade sem limites e sem princípios. Para os bartianos, a liberdade de Deus significa a independência de qualquer lei ou estrutura. Esse conceito resulta, inevitavelmente, na declaração teológica da morte desse Deus, visto que um Deus sem lei ou natureza definida é essencialmente um Deus sem existência verdadeira ou significado. Bem, encerrando a série, é essencial reconhecer que a lei de Deus no Velho Testamento não é uma mera coleção de normas, mas sim uma manifestação do caráter de um Deus santo, justo e amoroso. Ela aponta para a aliança de graça, onde Deus se revela, chamando o seu povo a uma vida de obediência e fidelidade. O Velho Testamento, ao associar a lei ao conhecimento de Deus, estabelece que um verdadeiro relacionamento com o Senhor se reflete em um viver que honra seus mandamentos. Em última análise, a lei prepara o caminho para o Messias e encontra cumprimento em Cristo, o qual, sendo a própria palavra encarnada, demonstra que a lei é para a vida. Assim, a lei permanece, mesmo para o crente em Cristo, como uma expressão de adoração, gratidão e submissão ao Rei dos Reis. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu peço que deixe o seu like, curta, comente e compartilhe com outras pessoas. E continue acompanhando o trabalho do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira aqui no YouTube. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo encontro.